Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um CairuCast. Hoje o nosso convidado é o Rafael Barbato e a gente vai conversar um pouquinho sobre desenvolvimento de pessoas. Olá, pessoal! Vamos então iniciar o nosso CairuCast. Olá, pessoal! Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz, com essa participação aqui no CairuCast. Então, eu me sinto lisonjeado mesmo por ter sido lembrado por vocês e poder também estar podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência para vocês e para as pessoas que seguem vocês, né? Então, muito obrigado pelo convite. Imagina, pra gente é uma honra ter você aqui. Obrigado. A nossa ideia aqui no CairuCast, Rafa, é conversar um pouquinho, né? Porque às vezes a gente imagina coisas tão difíceis e que no dia a dia são mais fáceis, ou a gente supervaloriza coisas ou menospreza coisas. Então, mostrar que é possível. E desenvolvimento de pessoas é um assunto polêmico, né? De quem faz, quem não faz. Mas conta um pouquinho pra gente da sua jornada aí, tanto como pessoa, como enfermeiro, como gestor. Bom, eu estou formado aproximadamente, há quase 13 anos, né? Eu sou do interior do estado de São Paulo, eu estudei numa escola particular, né, numa faculdade particular, lá de Santa Fé do Sul. Meus pais são lavradores, né? Durante minha vida inteira trabalhei na roça e me formei no ano de 2009. Né? E durante a faculdade eu já senti o que eu queria para minha vida profissional, né? Que era seguir a carreira de urgência e emergência, que hoje é onde eu atuo, né? E terminei minha faculdade em 2009. De 2009 até 2011 eu fiquei desempregado, né? Porque eu tentei alguma coisa lá na região, perto da minha família, né? Então, como lá é mais limitado, não consegui nada por lá. E eu tinha familiares aqui, tenho familiares aqui na região, né? De Piracicaba, Americana. E aí eu vim visitar familiares e trouxe currículos, né? Aqui na região. E eu falei, não vai dar certo, né? Então, vou só entregar, né? Quando menos eu esperei, eu recebi uma proposta no hospital particular daqui da região e comecei a atuar como enfermeiro assistente em 2011, né, na área também de urgência. Entrei como folguista na época. Só que durante a minha graduação, eu já comecei a me engajar na parte de conhecimentos extras curriculares, né? Porque eu sabia que entrar no mercado de trabalho não é fácil, só com a formação, tudo. Aí eu fiz um curso de capacitação em emergência. Estudando, fiz um curso de capacitação. E além disso, eu fiz 6 meses de estágio voluntário numa Santa Casa que tinha lá. Então, eu prestava serviços, né, de enfermeiro, né, de um estudante de enfermagem, gratuitamente, apenas para adquirir experiência e ser um diferencial quando eu conseguisse o primeiro emprego, né, e realmente, de fato, foi. Então, como eu não tinha experiência, isso fez dar um alavanco aí no meu primeiro emprego, né. Então, aí, da parte da minha vida pessoal, eu sou uma pessoa muito família, né, eu sempre fui muito família, tenho uma estrutura familiar boa, graças a Deus. E isso fez com que não me desanimasse, né? Porque sair daquela zona de conforto de amizades e tudo mais é bem difícil para todo mundo, né? Então, para mim foi um aprendizado muito grande. E estando nessa instituição, né, que é onde eu comecei, aí iniciou a parte minha profissional, né? Comecei a entender um pouco mais o que era liderar uma equipe, porque a gente sai da faculdade, a gente sai com a base teórica, né? Infelizmente, hoje nós não temos tanto argumentos administrativos em como, né, gerenciar pessoas, em como conhecer pessoas dentro do nosso atuação de enfermeiro. E a gente fui aprendendo com as dificuldades, né? Porque nada mais com os erros para a gente crescer como profissional, né? Sim. E aí eu fiquei, né, durante aproximadamente 4 anos na área assistencial, liderando uma equipe e fazendo coberturas de férias, né, da coordenação. E durante essas coberturas, eu pude desenvolver trabalhos que eu achava que eram pertinentes, né, que ajudaria na organização do hospital e tudo mais. E aí eu comecei a ser visto, né, aí tive várias referências profissionais, né, que me instigou a buscar o meu melhor, né. Uma delas está aqui conosco, né, que é a Luciane Torrano, né, que trabalhou comigo durante um tempo. A Simone Moraes também, que foi uma gestora que me ajudou muito durante o meu processo de crescimento, né.
E durante essa minha jornada que começou o processo de desenvolvimento de pessoas, né? Que eu acho que isso daí é um aprendizado contínuo que a gente tem que ter, né? Dentro do ambiente de trabalho. Só que existe uma coisa muito essencial em como desenvolver, né? Antes de você desenvolver alguém, você precisa saber quem você é realmente de fato, como profissional, né? Então, como é que eu vou desenvolver alguém se eu não sei quem realmente eu sou como profissional, né? Então, acho que esse foi o pontapé inicial da minha carreira profissional, né? No entanto, que depois disso, eu galguei para cargo de coordenação, né? E onde eu fui buscar ainda mais, né? Crescimento nessa área, né? Então, eu fiz um curso, né? Com o Luciano Torrano na parte de desenvolvimento comportamental, né? Eu fiz o CIS, né? Então aí eu descobri quem era o Rafael profissional, né? E aí muitas coisas começaram a se encaixar, né? Por que eu tinha tanta dificuldade com determinado colaborador? Por que eu tinha mais facilidade com facilidade com o outro? Porque às vezes eu ficava frustrado com algumas decisões, né? Então, muitas respostas foram dadas a partir daí. Então, antes de eu ser um desenvolvedor de pessoas, eu precisei me desenvolver, né, como profissional e saber quais que eram as minhas limitações, né? Até onde eu podia ir, até onde eu poderia melhorar, né? E começou o pontapé inicial a partir daí, né? Então, isso é muito legal porque eu saí do curso frustrado. Um bico enorme. Eu falei assim, impossível que eu tenho tanta dificuldade, é impossível. Eu falei assim, gente, não acredito, é tudo mentira isso, não acredito. E aí, não sou assim. Não, aí eu falei, que é isso, né? Eu falei assim, será que ela é bruxa? E aí eu falei assim, não, peraí, né? Vamos lá, né? Um choque de realidade. E a gente precisa sempre ter isso na nossa... E não é só para nossa vida profissional, para nossa vida pessoal também, né? Quando a gente tem quando a gente se depara com a nossa realidade, né? A gente começa a se autoconhecer, Sim. né? Então, tem lados que, né, a gente, como você tá trazendo, né? Tem coisas que a gente não quer enxergar, Exatamente. né? A gente busca aquilo que nos traz mais conforto, né? E quando a gente fala de desenvolvimento, é sair da zona de conforto, né? Sim. E quando você se depara nessa saída aí, você dá um susto, né? Mas muito. Que legal. Mas foi um susto real mesmo. E aí eu falei assim, será que eu tô na profissão certa? Porque parece que tudo que eu fiz até hoje foi errado, né? Dá esse sentimento. Não. Mas aí choque. é aquela coisa, eu fiz o errado, mas a partir do momento que eu fiz o errado, eu não posso cometer o erro de novo, né? Então, toda vez que você erra, você tem que pegar isso como aprendizado e não cometer o mesmo erro. E a partir daí você vai crescendo como pessoa e como profissional, né? E a partir do momento que eu me entendi como profissional, né, que eu conheci o meu lado da liderança, eu comecei a buscar instrumentos e ferramentas que me auxiliasse nesse processo de construção, né? Porque não é um caminho fácil, né? E aí, atrelado a isso, entramos num conhecimento com o Lean, né? Que ele foi uma porta que nunca mais se fechou para mim, né? O Lean entrou no momento certo. Logo depois do meu desenvolvimento individual, profissional, veio concomitante o Lean. Porque através disso eu consegui descobrir ferramentas, né, que facilitassem meu processo de gestão. E dentro do Kairu também eu fiz o curso de liderança Lean, que facilitou ainda muito mais no entendimento de algumas rotinas, de algumas posturas, de ideias, né, para você implantar na prática. Porque hoje, teoricamente, as organizações trabalham em 3 pilares, né, sempre essenciais, né, que é qualidade e segurança, né, desfecho e sustentabilidade financeira. E a sustentabilidade financeira, ela sempre está sempre desafiando e sempre mais acima, porque sem essa sustentabilidade financeira você não consegue ter pessoas que não conseguem ter qualidade, né? E o Lean, para mim, foi extremamente importante porque ele fez eu pensar enxuto, né? Ele fez eu pensar de uma maneira que era muito difícil para mim reduzir, né? Tirar aqueles kits que não precisava mais. Não, e se precisar? Então, assim, fez eu pensar de uma maneira de
tirar estoque parado, né, dentro da instituição, fazer giro de estoque, aumentar essa rentabilidade, a planilha dos 5S, né, essa prática. E como gestão, a parte do desdobramento, né, estratégico, que é muito importante, né? E assim, dentro do meu desenvolvimento, dentro do Lean, o que era mais desafiador e é ainda para mim é essa descentralização, né? Porque meu perfil é muito centralizador, né? E essa descentralização faz com que eu consiga desenvolver mais pessoas. E é onde que eu consegui observar que eu estava tendo mais sucesso com o próximo. Por quê? Na parte tanto de enfermeiros quanto técnicos, até mesmo colegas de trabalho, né? Médicos e tudo mais. Porque o desenvolvimento de pessoas e o Lean, ele faz com que a gente entenda que eu não posso fazer ou implantar as coisas que eu acho que é o certo, né? Às vezes a minha percepção é a correta, eu não posso lá impor, olha, eu quero que faça assim, assim, assado, né? As pessoas que têm o mesmo perfil que o meu vai conseguir seguir isso, mas tem gente que é mais conforme, mais estável, e às vezes vai aceitar, porque eu tô na liderança, né? O coordenador tá mandando, né? Vou fazer. Mas isso não se sustenta a longo prazo. E você está trazendo uma coisa importante, né? Eu acho que 2 pontos que eu gostei aí da sua observação. É que a gente sempre quando vai pensar, a gente começa a descobrir o Lean, né? A gente, no pensamento tradicional, a gente sempre pensa em colocar recursos para as coisas acontecerem. Precisa de mais pessoas, precisa... E aí você traz a questão do pensamento enxuto, né? O quanto você tem que vincular o que deve ser feito por um propósito, né? Que eu acho que é o que você está trazendo agora, né? O quanto a gente tem que trazer aí como que a gente envolve as pessoas para que a gente consiga chegar no mesmo propósito e como que a gente faz descentralizar. Me conta essa história de descentralizar, porque meu perfil é um pouco semelhante ao seu, e isso vou falar para você, viu, Rafa? Acho que até hoje eu ainda exercito isso, né? Que nem diz a nossa mentora Lu aí, né? Até hoje a gente tem que exercitar, porque senão a gente traz tudo para si, né? Traz. Quando a gente menos percebe, a gente tá cansado, esgotado e não sabe por quê. E depois você para pensar e você sabe por quê, né? E a descentralização no processo de desenvolvimento de pessoas é super importante. Porque eu acho que todo gestor ele tem que pensar de uma maneira a que um dia o seu liderado ocupe o seu lugar, né? Porque isso daí é extremamente importante. Se um dia eu sair de uma organização e o meu liderado ocupar a minha posição, significa que eu desenvolvi ele para ele chegar ao ponto que ele chegou, né? Então essa primeira foi a desconstrução do meu pensamento, o medo de alguém querer ocupar o meu lugar. Agora eu faço questão que alguém esteja preparado para estar nesse ponto, né? Então a Lu me ajudou a entender muito isso daí. E falando sobre a descentralização como o desenvolvimento das pessoas, hoje, ultimamente, eu utilizo através de indicadores estratégicos, né? Então, coisas que é da minha competência estar realizando, eu estou ensinando os meus enfermeiros a estar praticando e levando eles junto para eles entenderem como é que funciona essa parte, né? E isso tem um resultado a muito curto prazo. Por quê? Tem um exemplo que eu gerenciava o protocolo de sepse, desenvolvi uma enfermeira para ela fazer esse gerenciamento e os números de abertura do protocolo de sepse triplicaram na nossa unidade. Por quê? Porque ela entendeu a importância do protocolo. Isso vai acontecer a mesma coisa com o protocolo de dor torácica, com o protocolo de AVC. E essa descentralização faz com que as pessoas se empoderem disso. Né, se empoderem da importância do cuidado, da importância... E essa empoderação do meu líder de imediato cai também no meu técnico. Porque as ideias eles estão vendo que os enfermeiros estão ali trabalhando e hoje cerca de 60% das ideias de melhoria, que o Lean também trouxe o quadro de ideias lá que eu coloco no setor, lá que eles colocam os post-its, né, com o quadro de ideias, 60% a 70% são ideias deles. Então, tudo que vem de ideias deles, eles vão estar se sustentando porque foram eles que deram as ideias, né? Então, eles vão não vão deixar a peteca cair.
E aí, o enfermeiro, ele, a partir do momento que ele pega isso para si, ele vê com isso como uma autorresponsabilidade, e na minha ausência, o serviço vai caminhando, né? É claro que ainda precisa sempre de ter um norte, né, de uma pessoa para estar dando esse direcionamento. É imprescindível isso. Mas eu percebo que melhorou muito. Então, essa minha descentralização ajudou no processo de desenvolvimento das pessoas, né? Uma vez eu ouvi uma frase que falava: não seja insubstituível, senão você nunca vai ser promovido. Quando eu li, eu fiquei muito incomodada, porque eu era super centralizadora, eu era daquelas que achava que se eu saísse de férias, o hospital tinha que parar porque eu saí de férias. E aí virou uma chave aquele dia, né, de que eu tinha que sair e ninguém perceber que eu saí, porque as coisas tinham que estar muito, muito prontas, né? E eu penso que o maior desafio de desenvolver pessoas é o que você falou, as pessoas têm medo de ser substituída. Ela tem medo de ensinar o que ela sabe e a pessoa tomar o lugar dela. E, na verdade, tomara mesmo que tome o meu lugar, porque eu vou para outro, né? Então, quando a gente tem como propósito desenvolver as pessoas, você já não está mais preocupado com o cargo, com aquele lugar que você está. Você quer que as pessoas sejam melhores que você. Esse é um desafio de todo dia, de formar as pessoas para que elas nos surpreendam, para que elas sejam melhores que a gente. E as pessoas ficam esperando isso, né, Rafa? Ficam. Quando você começa a desenvolver, tem aquela cobrança de o que ele vai fazer agora de novo, o que ele vai trazer. E aí é muito treino, né? Sim. Porque a gente está muito acostumado na saúde a estudar a parte técnica. Em congresso, ler texto científico. A gente não se preocupa muito com a parte comportamental, de desenvolvimento, mas quando a gente entende isso, a gente passa a achar que isso é importante. Muito. Né? Inclusive, depois de toda essa longa caminhada, né, porque foram, né, do dia para a noite que a gente consegue chegar com esse pensamento, né? Já estou na profissão há quase 11 anos, mas nessa parte de gestão são 5 anos aí de muito aprendizado, né, muito estudo. Concomitante a isso, fiz um curso, né, de aperfeiçoamento com avaliação da ONA, porque qualidade, Lean, desenvolvimento de pessoa tem que sempre trabalhar junto, né? E uma fala que você até mesmo já citou para mim várias vezes é que às vezes as instituições contratam por motivos técnicos e demitem por motivos comportamentais, né? Então, hoje em dia, até mesmo o modelo de contratação deve ser repensado, né? E sim, contratar pessoas com bom comportamento, né? Porque a parte técnica você desenvolve da maneira com que você precisa que a sua realidade aconteça. Por isso que o desenvolvimento de pessoas é tão árduo. E a gente não pode desanimar ou desistir de alguém por uma atitude, né? Coisa que no passado era assim, não fez, vou desligar, né? Sabe assim? Então, isso daí não faz parte mais do meu pensamento, por quê? É igual, eu falo que desenvolvimento de pessoas é igual relacionamento, né? Sempre tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo, né? Então, a parte de desenvolvimento de pessoas, o que no colaborador, o que ele tem de melhor, você sempre tem que enaltecer. Eu acho que isso é muito importante. Mostrar o quanto ele está sendo bom, né? Fazer os feedbacks positivos, em comemorar pequenas situações, né? Que a Luciane nos ensinou muito. Conseguiu uma pequena meta, vamos fazer uma pequena comemoração, uma bexiga, qualquer coisa. Comemorar pequenas conquistas, né? Mostrar para ele que ele faz parte do processo. E se aconteceu alguma coisa boa, que não seja tão legal, fazer esse feedback de melhoria, né? Olha, você errou nisso, e dar um prazo para que essa pessoa se desenvolva. Olha, vou te acompanhar, daqui 15 dias a gente senta novamente. Não melhorou? Olha, vou te dar mais 15 dias, mas mediante isso, isso e isso. Porque vai chegar um tempo, se a pessoa não quiser ser desenvolvida, é porque ela realmente não quis. Mas você gastou toda a sua energia para que isso acontecesse, né? E aí, se acaso você precisar, às vezes, encerrar o vínculo com esse colaborador, não vai ser aquela coisa traumática. Estou desligando porque... Por quê? Por nada. Tem gente que fala... Conheço muitas pessoas que falam, olha, fui desligado, até hoje eu não sei o porquê. E isso é a pior frustração do profissional, porque ele não consegue melhorar. Porque se você for franco e falar, você precisa melhorar nisso, você vai atrás das melhorias, evitar que esse erro aconteça novamente, né?
Então, o desenvolvimento, para mim, das pessoas melhorou muito nesse quesito, né? De entender a particularidade de cada um, enaltecer o que há de melhor e desenvolver os pontos negativos de cada um dos colaboradores. No Kairu, a gente fala que o erro é uma oportunidade valiosa. Conta pra gente aí, nessa sua trajetória de desenvolver pessoas, alguma coisa que você tem errado e tem aprendido com isso. Porque nem tudo é tão fácil, né? Senão a gente parece que é tudo fácil, a gente desenvolve, todo mundo faz. Não é assim, a gente precisa construir um vínculo, construir uma ligação. E tem hora que não dá certo, mas a gente tem que mudar a rota. Sim, diariamente. Diariamente a gente tem esses pontos que a gente precisa melhorar. E assim, o que é mais enaltecido em mim é que às vezes eu sou muito, por ser um perfil dominante, eu transpareço muito o meu sentimento, né? E às vezes eu me arrependo das decisões que eu tomo por não pensar muito, né? Então, para entrega de resultados, deu para mim, eu vou entregar. Né? Mas tem certas situações que você precisa pensar, você precisa analisar e não tomar as medidas naquele exato momento, né? E principalmente com pessoas, você tem que ouvir todas as partes. E o meu maior desafio, e às vezes o meu erro, é às vezes tomar partido apenas de uma fala, né? E às vezes ser injusto na tomada de decisão final. Então isso está sendo um aprendizado contínuo e é um erro que todo gestor tem e precisa ser policiado, né? Sempre ouvir todas as partes, sempre ter a certeza do fato com o qual você vai argumentar, para não ser injusto em nenhuma decisão, né? Então, o meu perfil dominante de querer tomar decisões muito rápidas, às vezes eu tenho que dar um... Atropela. E aí eu ouço mais sempre as dicas, né? Que você me deu. Dê um passo atrás para você dar 2 à frente depois, né? Então, às vezes, você tem que ouvir mais, falar menos, né? E tomar a decisão. E esse exemplo que eu estou colocando na prática é um exemplo que está indo para a minha equipe, para os meus enfermeiros, né? Porque eu sempre falo, vocês têm que ser imparciais, né? Tem que ser totalmente imparcial. O trabalho é o trabalho, a amizade é a amizade. O trabalho não é a extensão da casa de ninguém, ali é um hospital, ali é uma instituição, ali é uma empresa, existem regras, têm que ser cumpridas. Né? Então, trabalhando isso de uma maneira natural, né, você consegue bons resultados e não desanima ou desmotiva a equipe. Isso é muito importante. Então, esse é meu maior desafio. O dragão sair. Não, e o que você está trazendo é importante, né? Tem a comunicação não violenta, fala sobre isso, né? Que é como que você consegue ouvir uma situação e se deter aos fatos, né? E o Lean fala muito de dados e fatos para você ter uma tomada de decisão, né? Porque a gente nasce julgando, eu brinco, né? Se tá quente, se tá frio, se tá bom, se tá ruim, se passou, se repetiu. E aí a gente treinar, né? Essa questão de conseguir ouvir os fatos para que a gente possa entender como pode ser a melhor forma a se fazer e envolver as pessoas para que a gente tome a decisão, é um grande desafio mesmo, né? É uma coisa de treinar, né? Que a gente sempre vai estar, às vezes, escorregando, né? Acho que o que a Lu traz é muito importante, porque o dia a dia a gente vai errar, a gente vai ter que respirar, vai ter que falar, bom, então vamos... Né, estamos trocando o carro andando, né? Então, exatamente. Assim, nunca vai ser do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planeja, exatamente, né? Mas a gente conseguir reconhecer, né? Eu acho que na sua fala traz para mim uma coisa muito importante, que é um aprendizado, né? A gente conseguir dar esse tempo para reconhecer a situação e falar assim, nossa, vou dar um passo para trás para poder seguir à frente, né? Muito bom, nossa, muitos aprendizados. A resiliência é muito nítida, né? Porque o processo muda muito, né? Hoje é de um jeito, amanhã já é de outro. E se você não for se moldando com a situação, você adoece, você não consegue desenvolver um bom trabalho, né? Então, mediante, até mesmo nas piores tragédias, você tem que absorver uma coisa boa e tem que achar soluções, né? E não deixar isso transparecer para a equipe. Achar soluções para que todo mundo caminhe junto, para o sistema não ser empurrado, né? Ser um sistema puxado para que você tenha começo, meio e fim, né? Dentro do ambiente de trabalho.
E conta uma que você se orgulha. Que, ai, é do coração. Olha, não é clichê não, tá? Mas eu posso ser bem sincera pra vocês. Lógico, sempre. Com essa pandemia, com tudo isso que aconteceu nas nossas vidas, né, sobre valores de vida, essa fala do que eu me orgulho, eu vou dizer que eu me orgulho de mim. Eu me orgulho de mim pelo fato de eu enxergar o Rafael que era 5 anos atrás, né, e o Rafael que é hoje, como profissional e como pessoa, né. Então eu consigo enxergar um crescimento, assim, eu particularmente reconheço como um crescimento estrondoroso, né, como pessoa, né, e eu não sabia que eu conseguia alcançar tanto, né, a ponto de ter feedbacks, às vezes, da equipe, do quanto aquilo foi bom para mim, né, porque a gente só cai a ficha quando, às vezes, as pessoas falam o quão o seu legado foi importante na vida de alguém, né, e o meu legado, às vezes, em outras instituições ainda continuaram, né, exemplos ainda estão sendo seguidos, né, e isso foi graças ao meu esforço, à minha dedicação, né. Então hoje eu me orgulho por eu não ter desistido nos momentos piores que aconteceram, né? E usar isso como uma escada para eu sempre buscar novos objetivos, né? E por isso que eu orgulho de mim como profissão, né? De mim como pessoa, por não ter desistido e por estar onde eu estou hoje, ajudando muito mais pessoas do que eu imaginava que eu poderia estar ajudando no meu processo de liderança, né? Então é isso. E a gente sempre deixa a marca na vida de alguém, né? Assim, a gente tá sempre sendo observado, mesmo sem achar que tá. Né? E às vezes uma palavra só desconstrói uma coisa que você demorou um tempão para construir, né? E as pessoas geram resultado. E aí, às vezes, uma palavra, você perde aquela pessoa da equipe. Perde. E às vezes, uma palavra de outra pessoa, você perde ela, né? Você não confia mais. Eu brinco com a Flá, quebrou meu potinho de vidro, já era, assim. Confiança pra mim é muito importante. E aí, acabou a confiança, eu não consigo mais ter aquele vínculo. Porque a gente precisa das pessoas para ter os resultados, né? Sim. E quando a gente deixa a marca, a gente ouve as pessoas falar, Rafael, eu lembro quando você me ensinou isso, ou eu lembro de você dizendo isso, é gostoso, né? Sim, muito importante. Porque você se ressignifica, né? Você, às vezes, porque tem dias que a gente fala, ai, tô cansado, não quero continuar, será que é isso para mim, meu propósito, né? E quando você se depara com esse tipo de situação, você fala que, opa, meu caminho é esse, meu caminho é o correto. Então, a parte de liderança e desenvolvimento de pessoas é isso, é você não desistir, sempre procurar o que há de melhor em cada um, né? Só que antes disso você tem que se conhecer primeiro, né? Você tem que saber onde que você deve iniciar a sua trajetória e depois disso aplicar na prática. E o dia a dia vai te ensinando a impor isso. Você tem que pegar a chavinha e abrir, né? Você tem que se dispor, né? Então, eu acho que esse seu relato é muito, muito legal, é muito bonito de ouvir, porque você realmente abriu e falou, vou encarar, né? Eu acho que isso que você traz, o autoconhecimento, você se colocar e você se permitir, né? Porque quando a gente está desenvolvendo as pessoas, se as pessoas não quiserem, e como você falou, num relacionamento que um não quer, os dois não brigam, né? Então, desenvolver pessoas é se relacionar, né? E para se relacionar tem que estar disposto, né? E tem que abrir a porta, né? Então, você tomou uma decisão aí muito boa. Desafiadora. Muito boa. Lembrar que a gente não muda ninguém. As pessoas que querem ser mudadas, elas mudam, Sim. né? E quando a gente fala em desenvolvimento de pessoas, a gente não pode focar nos reativos, né, Rafa? Sim. Tem que focar nos proativos, exatamente, né? 80-20. Isso. Por quê, Rafa? Esses 80-20, eu vou falar pra você. Rendeu. Porque às vezes a gente foca nos 20% que não apoia o processo e às vezes a gente pode desmotivar os outros 80, né? Então, se a gente focar a nossa energia nos 80 que está do nosso lado, que luta pela mesma causa, a gente pode influenciar os outros 20, nem que for aos poucos, né? Mas se a gente focar naqueles 20% só, que eles são
não vai ajudar, não vai apoiar, às vezes pode contaminar os outros e aí a gente perde o controle. Então, por isso que a gente tem que focar sempre nos 80%, né, porque assim, eu acho que não só numa organização de um hospital, né, e sim em qualquer organização administrativa, corporativa, tudo, problemas vão ser sempre os mesmos. Problemas só muda de lugar. E assim, problema é bom. E é numa administração, e é numa, né, medicina, enfim, qualquer outro lugar. Os problemas eles sempre vão. Eu tenho um amigo administrador que às vezes a gente conversa e eu conto das minhas dificuldades e falo assim, gente, é igual às minhas dificuldades, ali é o administrador, né? E aí, o fato dos problemas serem os mesmos, e aí? Eu vou sair de um lugar, vou ir para o outro, achando que eu vou achar Alice nos Países Maravilhas, né? E aí você chega lá, você se frustra porque os problemas são os mesmos. Só que agora, hoje, eu posso dizer que eu estou preparado, por quê? Porque eu não vou focar no problema, né? Os problemas vão existir. A maneira com que eu vou lidar com eles que é diferente, que tem que ser diferente, né? Então, eu não posso focar nos problemas. Eu tenho que focar em como eu vou me relacionar com eles, né? Eu não posso deixar que isso me atinja e eu, automaticamente eu tenho que achar a solução para isso, né? Porque problema você vai ter em todos os lugares. A maneira com que você enxerga eles tem que ser diferente, né? Eu acho que isso é importante, que eu aprendi também com a senhorita Torrano aí. E a maneira como a gente se posiciona, Posição né? de Mulher Maravilha. E bora lá. A gente brinca da posição de Mulher Maravilha, que é pra, né? Se empoderar. Resgatar, se empoderar, vamos enfrentar a luta, né? Porque senão parece sempre que... Tem dias que a gente tá mais frágil, porque a gente se deixa atingir, né? Mas quando a gente se autoconhece, a gente sabe, hoje eu tô num dia vulnerável, deixa eu ficar quietinho aqui. Deixa eu pisar aqui no freio, porque não senão... quer dizer que você tá desistindo, não quer dizer que você tá recolhendo a rede. Sim. Recolhe a rede, reestrutura e joga a rede de novo para os peixes vir, né? Exatamente. Então, se conhecer e saber qual que é o seu limite é o que faz a diferença, né? Isso aí. E conhecer as pessoas, né, Rafa? Porque se a gente trata os outros como a gente gostaria, quando a gente tem tudo dominante, é fácil. Mas às vezes a gente tem um que é conforme, que precisa de mais detalhe, um estável que precisa conversar mais e a gente tem que se policiar para ouvir, Para né? ouvir, exatamente. Tem que treinar para isso, né? Exatamente. No entanto que dos feedbacks que eu tive das outras instituições e da atual com os meus colaboradores é que eu posso estar fazendo o que eu estou fazendo, independente das circunstâncias, se é urgente ou não. Entrou alguém, eu paro o que eu estou fazendo, eu ouço o que ele tem a dizer, que eu puder fazer para ajudar ali, porque às vezes a urgência da pessoa não é a minha urgência, mas eu tenho que entender a situação que ele está passando, né? Então, e nós temos que ser bons ouvintes, né? Então, e entender também. Da mesma maneira que chega uma pessoa gritando lá, às vezes você tem que gritar também junto com ele, porque tem que seguir na mesma linha. Então, por isso que você tem que conhecer a quem você lidera, né? E como tratar cada um na sua diferença, né? Isso é muito importante. E como que você tem treinado a ouvir? Olha, isso daí também é um desafio muito grande, viu? Muito grande. Mas o fato de ouvir, eu consigo pegar vários gatilhos, né, das pessoas. E ouvir mais faz eu pensar mais, automaticamente. Enquanto a pessoa está falando, eu já estou criando uma solução na minha cabeça, né, daquele problema que ela está dizendo, e em vez de eu propor a solução, eu sugiro a ela que ela faça isso. Porque daí ela me traz o problema, eu devolvo o problema para ela, mas com um caminho de solução. Que daí ela mesma vai fazer autorreflexão e ela mesma vai conseguir resolver o que ela trouxe para mim, né? Então, o fato de ouvir faz eu pensar numa solução, mas eu não pratico a resolução do problema, eu dou para a pessoa fazer. E aí ela sai de lá um pouco frustrada, porque achando que eu ia resolver o problema dela, né? Mas depois ela reflete também e fala, poxa vida, eu tinha autonomia para mim resolver isso, né? Então ele me deu essa autonomia, me mostrou um caminho e eu estou fazendo aqui e deu certo, né? Então eu acho que esse ouvir, ele é uma tarefa muito diária, porque principalmente na lida lá da tríade do tempo, né? O que é urgente, o que é circunstancial, né? O que é emergência. Ainda a gente fica resolvendo muita emergência, né?
e a gente poderia começar a trabalhar o que é importante para não se tornar urgente, né? Então, às vezes esse ouvir tá na parte importante ali, né? Que se você não ouvir, aí explode como emergência, aí você perde o controle. Então, por isso que o ouvir é muito importante. Aprender a fazer mais perguntas do que dar respostas. Exatamente. Né? Isso aí. Mas é um desafio. O ouvir é sempre um desafio, porque a gente ouve para responder, né? Uhum. Então, eu falo, gente, as pessoas iam falar, eu vou fazer isso. Não faz não, que eu já deu errado. As pessoas nem terminavam de falar, eu já cortava. E hoje eu tenho que me policiar para ouvir, porque ela mesma vai trazer a resposta. Sim. E aí, quando eu me policio, eu falo, não, você calma, menos, você não precisa dar a resposta. Você pode pensar mais, né? Ou às vezes você pode até deixar que a pessoa faça, você mesmo achando que vai dar errado. Mas se é uma vontade dela fazer, então não tire essa vontade dela, porque senão ela não vai querer dar mais ideias, né? Ela vai toda vez que eu vou lá, ele nunca me apoia, então eu nem vou compartilhar mais as minhas ideias. Então isso daí tem que ser abolido do gestor, totalmente. Parte de desenvolver pessoas é deixar elas errarem também. Exatamente. E isso é aprendizado, né? Porque dá uma gastura. Você vê que não vai dar certo, mas você tem que deixar. Sim. Porque senão as pessoas também, elas não têm o aprendizado, né? Uhum. Elas ficam... Confortáveis. Tá tudo... Eu pergunto, responde, eu faço, e aí fica tudo... burrinho de presépio, né? Aquela coisinha tudo igual, né? Ninguém pensa diferente. E se todo mundo tá pensando igual, tem algum problema, né? A gente tem que ter uma equipe que nos complemente enquanto gestores, né? Sim. Que tragam outras habilidades. Não que seja todo mundo igual, porque daí perde a graça. Perde a graça. Perde a graça. Ah, não, gente, por quê? Tem que ter gente, se matem, eu quero... tá errado isso. O problema é bom. Verdade. Isso. E eu sempre falo que uma frase que eu carrego comigo é: você se torna no que você acredita, né? Então, se você acredita que você vai se tornar um bom gestor, se você acredita nisso daí, então você tem que buscar, né? Então, se eu hoje estou fazendo um mestrado para seguir carreira acadêmica, é porque eu acredito que eu vou ser um bom educador, né, futuramente. Então, eu acho que a vida da gente é baseada nesses princípios, né? Você se torna naquilo que você acredita. Então, você tem que levantar todos os dias com um objetivo. Então, hoje eu vou fazer melhor do que ontem, que vou fazer melhor do que antes de ontem, e assim, rotineiramente, tanto para nossa vida pessoal quanto para nossa vida profissional. Eu acho que esse é o caminho. E esse é o princípio da melhoria, né? Sim. A melhoria não é parar a partir de um problema só, vou parar e redesenhar. Sim. Mas como que eu acordo todos os dias, como eu vou fazer o mesmo trabalho de forma engajada de tal forma que eu sempre vou descobrir uma nova forma de ser feito, né? Sim, então sim. esse é um desafio importante, né? Da gente conseguir ter esse propósito forte, né? Em relação à atividade, né? A minha frase dessa semana foi: quem tem um propósito, enfrenta o processo. Quando a gente tem um propósito, a gente aguenta o que está acontecendo, né? Exatamente. Aguenta toda... Porque não sai como a gente planeja, não sai como a gente gostaria, mas quem tem um propósito, aguenta firme. Aguenta. E aí, essa coisa de ter o propósito, Rafa, de pensar além do hoje. Nem todo mundo planeja, eu quero ser professor, eu quero fazer mestrado. As pessoas perdem essa capacidade de sonhar. Uhum. E a gente, essa semana, conversou bastante, eu e a Flávia disso, né? De, vale a pena trabalhar tanto? A gente tem visto tanta gente que desensinado, que tá doente, que tem revisto, né, a sua vida, tem revisto as prioridades. E quando a gente fala no Cairu que a gente tem que se divertir, é porque tem que ser leve, né? Então, trabalhar tem que ser leve, porque a gente trabalha muito tempo. Uhum. E tem que ter propósito, tem que ter sentido, senão a gente se perde. A gente se perde, aí depois lá na frente a gente vai achar que não valeu a pena, né? Exatamente. Então tem que valer a pena. E de novo, né? Essa pandemia trouxe pra gente muito aprendizado, né? Porque no começo a gente não sabia se a gente ia estar vivo amanhã, né? É um sentimento horrível, né? E aí, esses 3 anos fez com que meio que congelasse a perspectiva de
de vida posterior. Tipo, então não vou criar muitos planos, eu vou viver o agora, né? Vou viver o diariamente. Agora, porque eu não sei o que vai ser o amanhã. E isso, de uma certa forma, machuca a gente, né? Porque a gente tem que ter planos, né? A gente tem que ter objetivos, né? Quem vai ser o Rafael, quem vai ser a Luciana, quem vai ser a Flávia daqui 5, 10 anos, né? Então a gente tem que, para a gente alcançar isso, a gente tem que começar a trabalhar o agora, né? Então tem que ter pulso firme aí, não desistir não, e não pode se amedrontar com as dificuldades e adversidades do dia a dia, porque, como eu disse, problema você vai ter em todos os lugares, basta você saber lidar com eles, né? A pandemia trouxe vários aprendizados, né? E cada um reage de um jeito, né? Sim. Então, o fato de não poder planejar não quer dizer que não pode sonhar, né? Sim. Então, você pode continuar sonhando e aí vai planejando aos poucos, né? Então, tem horas que a pandemia mostrou que a gente tinha que trabalhar o agora. Mas pensar no depois, né? Porque senão a gente perde a graça, né? Sim, Perde totalmente. a graça. E os gestores que têm dificuldade de fazer esse desenvolvimento de pessoas, você acha que eles começam por onde? Fazendo psicologia? Né? Eu acho que assim, primeiro, a pessoa tem que aceitar a querer aprender a desenvolver, né? E esse é o primeiro caminho, né? De você aceitar que você tenha, às vezes, se você tem dificuldade em desenvolver as pessoas e procurar bons exemplos, né? Procurar cases de sucesso, né? Então, você viu lá que o seu colega implantou tal e tal atividade que foi legal para atribuição de desenvolvimento das pessoas, então por que eu não vou tentar implantar isso na minha unidade, né? Então eu vou conversar com ele, viu? Qual que é a técnica que você usou, qual é a ferramenta que você utilizou, como você está fazendo, às vezes chamar ele para participar de um desenvolvimento individual, né? Para ele se engajando. Então, porque dentro de uma organização, às vezes tem 5, 6, 7 coordenadores, né? Ou supervisores e, como você disse, nenhum é igual ao outro. Mas cada um pode pegar um que é de bom de cada um, né? E você tem que ser descentralizado até nisso, né? Nesse ensinamento para o seu colega, né? Em como fazer esse desenvolvimento do próprio colega de trabalho para que ele destrincha isso com a sua equipe. E a pessoa tem que buscar esse conhecimento. Então, acho que para o gestor, a primeira coisa é fazer esse autoconhecimento de que ele é como liderança, fazer esse curso que eu super indico do CIS, sabe? Para você saber quem é você como profissional, e aí a partir disso você consegue seguir um rumo para desenvolver as outras pessoas. Porque senão, às vezes, você faz... Às vezes existem ferramentas que é assim, que você tem que fazer assim, 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 e você vai seguindo o que preza essa ferramenta, mas que não pensa em pessoas, né? Não pensa no que é o ponto positivo e o ponto negativo. Às vezes tem coisas muito mecânicas, e aí o CDF aumenta, as pessoas ficam desmotivadas, não é aquilo que elas querem, e aí em vez de você agregar, você só está tirando, né, da sua equipe. Mas a dica que eu dou para o gestor que tem essa dificuldade é primeiro se autoconhecer como gestor, se aperfeiçoar nisso e procurar essa ajuda, né? E se tiver dentro da unidade uma pessoa que já tem essa facilidade, já procurar essa ajuda junto dela e tentar trilhar o mesmo caminho aí para seguir um objetivo comum. A gente fala bastante na liderança Lean, né, que quanto maior o cargo, maior desenvolvimento de pessoas, né, maior a nossa responsabilidade. E aí as pessoas querem delegar essa responsabilidade para a gestão de pessoas, para RH, e esquece que você que conhece a atuação, né, você que está ali onde o trabalho acontece, você que sabe as dificuldades, você que vê como as pessoas enfrentam. Então, essa parceria com gestão de pessoas é muito importante, mas a gente não pode delegar. Então, às vezes eu vejo muita gente, é porque aqui na instituição não tem avaliação de desempenho. Mas quem disse que é só avaliação de desempenho que faz desenvolver pessoas, né? Quem disse que é só a parte comportamental? Que a gente também pode ajudar na parte técnica, né? E reconhecer as melhores práticas, né, Rafa? Você Sim. traz uma coisa que a gente tem muita dificuldade de reconhecer a melhor prática do outro e pedir para ajudar. Então,
acaba criando uma competição entre as unidades, e aí cada um fica lá no seu mundinho, né? Sua instituição, seu setor. E a gente tem que compartilhar as melhores práticas, porque você ensinando aquilo, você vai aprender outra coisa, ou você vai ver um outro jeito de fazer, e aí você vai crescer sempre. Sim. Que é a história de não ter medo de alguém substituir seu lugar, é não ter medo de compartilhar o que você faz e de pedir ajuda, né? Me conta como é isso, me conta esse exemplo, deixa eu fazer essa comemoração. Sim. Às vezes são pequenas coisas. É legal, é isso mesmo. E eu posso citar só uma experiência que eu tive rapidinho? Pode. Na equipe nós fizemos uma dinâmica do anjo, né? Como é que foi essa dinâmica do anjo? Nós percebemos que os plantões, dentro do próprio plantão tinha lá suas rinchas, né? Eu não gosto muito dessa pessoa, não vou ajudar ela, porque eu não bato com ela. Aí nós fizemos tipo o amigo secreto do anjo da guarda, né? Então, isso foi a ideia de uma enfermeira. E aí nós sorteamos o nome das pessoas de cada plantão, né? E aí, como se fosse um amigo secreto. Aí eu peguei a Luciane pegou a Flávia, e a Luciane ia ser o anjo da Flávia. Então, o que seria esse anjo? Durante 7 dias, a Luciane ia ter que oferecer ajuda para a Flávia o tempo todo. Tipo, ser a amiga, o apoio dela na assistência, ajudar a dar o banho no leito, ajudar a medicação. Tinha que oferecer ajuda. Só que a Flávia não poderia descobrir que a Luciane era o anjo dela. O tchan da história era você não descobrir quem que era o seu anjo. Ajudar todo mundo. Ou seja, todo mundo tinha que ajudar todo mundo porque você não podia descobrir. Se só a Luciane ajudasse, você obviamente ia descobrir que ela era seu anjo, né? E quem não acertasse, no final ia ter uma premiação, né? Então, naquela primeira semana, nossa, posso te ajudar aqui? Eu te ajudo, preciso de ajuda, amiga, vem aqui. Nossa, gente, como a equipe está interagida e tudo mais, né? E aí foi quebrando alguns paradigmas de pessoas, de coisas pessoais, que às vezes achava que era e não era. Eu falei, nossa, eu pensava que você era de uma maneira e é de outra. E aí fizemos a revelação, apenas 3 pessoas acertaram, de quase 50 funcionários. Então, assim, e todos os demais aí participaram do sorteio, né? Aí eu dei mediante o sorteio, eu dei um final de semana, né, num parque aquático para a pessoa que ganhou e para o acompanhante. E mostramos a importância do trabalho em equipe nessa ajuda mútua, né? Porque você está no mesmo ambiente de trabalho, então você tem que ajudar o próximo, você tem que praticar a empatia, não só com o paciente, como o seu colega. E isso daí faz a gente crescer também como profissional, porque isso foi um exemplo para os técnicos, isso vale para os enfermeiros, para os coordenadores e para todo mundo. Um depende do outro, é um elo que ele não pode se encerrar. É a mesma coisa com uma cadeia de gestão, né? Então, a recepção precisa da portaria, que precisa do médico, precisa do enfermeiro, que precisa da hotelaria, que precisa da nutrição. Então, é um processo precisando do outro. E se não tiver um bom vínculo, você não consegue chegar no seu objetivo, que sempre é o paciente, né? No centro do cuidado de tudo isso. Falando de hospital, né? Então, isso foi a experiência que eu tive, que eu acho que foi bem legal. A ação foi uma ideia diferente, né? Porque a gente não podia fazer comemorações por causa da pandemia, mas fizemos essa ideia do anjo, que foi bem legal. Teve bastante resultado. E traz o aprendizado, né? Sim. O que aprendeu com isso, né? Tudo gera aprendizado, né? Sim. E aí, quando a gente pergunta o que você aprendeu com isso, a pessoa fica até olhando pra gente, porque ela não tá acostumada a viver as coisas e trazer um aprendizado, né? E isso é desenvolver pessoas, é gerar aprendizado nas pequenas coisas, né? Isso. Muito obrigada, Rafa. Foi um prazer ter você aqui. Prazer Volte todo sempre. Prazer todo meu. Mesmo. Muito obrigado. Eu acho que, assim, isso daí, espero que sirva de muito exemplo para todos, né? Que as pessoas nunca desistam, né? Que a nossa profissão não é uma profissão fácil como qualquer outra, né? Sempre vamos ter as adversidades, mas se você tem uma meta, um objetivo, você tem que buscar, você não pode desistir, porque nada cai do céu, né? E você tem que buscar pelo conhecimento, né? Então, uma vez com o conhecimento adquirido, você consegue implantar as boas práticas. Super indico, tá? Não é clichê, tá, gente? Mas super indico a gestão de liderança Lean, que isso daí
sem palavras, é muito importante no processo de desenvolvimento de pessoas, né? Então, você que é gestor, você que é atuante em qualquer área da sua profissão, é muito importante você saber lidar com pessoas, né? Porque em todo lado você vai ter as dificuldades. Então, você saber lidar com cada fragilidade vai fazer você se transformar, ser um profissional melhor e ter uma equipe mais engajada do seu lado. E hoje eu estou aqui, né, graças a esse desenvolvimento que eu tive durante a minha carreira profissional. E agora eu estou tendo o prazer de compartilhar com vocês. Eu agradeço. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Rafa. Obrigado. Muito bom. Muito aprendizado. Obrigada, Rafa. Meu desejo é que você cresça sempre mais, que você se conheça sempre mais e que você se desafie sempre mais. Que você possa deixar um legado, né? Uma marca na vida das pessoas. Ser o grilo falante de algumas, né? Porque aparece o Alan, mas é sempre no intuito de aprender mais e de se desenvolver. Muito obrigada, viu? Por ter compartilhado esse tempo com a gente. Imagina, foi um prazer. Então, gente, muito obrigada. Terminamos aí mais um KairoCast. Desenvolver pessoas é um desafio, mas também é apaixonante, né, Rafa? Muito. É apaixonante. Então, faça seus comentários, divulguem, indique para as outras pessoas, compartilhem, contem pra gente aí quais os próximos temas que a gente pode trazer os convidados. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria Não de... pode falar Não pode falar horário? Que triste. Eu fico toda vez... É atemporal. Por isso que eu falei, olá, pessoal. Então podemos começar de novo? Ele corta, pode ir. Já vai pro fim esse. E aí, Ivan? Muito bom. Muito bom. Tô treinando a ouvir. Você tava nervoso, Rafa? Tava nervoso. A carinha dele tava mesmo. Quem diria que eu ia ver o Rafael nervoso? Mas eu adorei. Sabe por quê? Porque eu nunca falei de uma forma tão completa tudo que eu fiz. E eu quase chorei aqui. Eu vi, amor. Porque me emocionou, porque assim, na hora que eu falei de mim, né? Eu falei assim, nossa, gente, porque chegou uma fase da minha vida que eu achava que eu não ia ser um bom profissional, um bom gestor, né? E aí eu descobri que eu poderia ser um bom gestor, né? E eu falei assim, estar aqui agora, pra mim, foi uma emoção muito grande, né? Que significa que eu tive um propósito, né? E eu quase chorei. Falei, ai, gente, pronto, vai ser um Cairu de choro. Ai, gente, a pessoa tá gravando não, né? Agora é do final, agora tá gravando. O Lucas faz essa. Ele faz essa. Porque depois vai ter lá os créditos finais, sabe aquele? Aí ele vai lá e enxerta. E você se reconhecer é a coisa mais bela que tem, né? Eu acho que a hora que você colocou isso, eu achei muito, muito bonito da sua parte. Porque a gente conseguir chegar a uma maturidade de se enxergar... É doído. Bonito. A pessoa, pronto, gente. Vamos pegar os lenços. Chega. Vou pegar o lenço pra todo mundo.